Então, pessoal, nós chegamos à nossa última mesa redonda, que eu escolhi de propósito para ser a última mesa, discutir um tema super importante, que é a vacina de HPV, e em uma visão bem diferente do tradicional. Nós teremos aqui uma oncologista clínica que trata muitos casos de paciente com câncer de colo uterino e que é uma pessoa vibradora pelas vacinas, que luta pela inclusão das vacinas para todas as pessoas. Eu não estou vendo ela aqui ainda. Jurema, você chegou? Não tem problema, a gente inverte a ordem, mas já estou anunciando que terá Jurema nessa mesa redonda. Nós teremos doutora Mônica Levi. Mônica Levi, cadê você? Está aqui junto. Mônica Levi já foi apresentada várias e várias vezes, mas também eu diria que cada um das BIM da vacinologia do Brasil tem a sua queda, né? A gente estuda todas as vacinas, mas a gente tem sempre a vacina preferida. Então, Mônica, ela tem uma afeição especial para as vacinas de HPV. E, por fim, teremos Ana Catarina Mello, que vocês ouviram todo mundo falar no nome de Ana Catarina. Ana Catarina ela foi coordenadora de Pernambuco, do PNI, fez um trabalho tão gigantesco que todo mundo tem um carinho enorme por ela, e ela agora ela expande e está lá no PNI, junto de Ed, fazendo esse trabalho, esse desafio de cobertura vacinal, de retomar a isso tudo. Então, é uma mesa realmente muito especial, essa última que ficou, e eu vou começar com Mônica, que vai falar da efetividade das vacinas Covid. Veja o vício de falar de Covid, das vacinas a preferencial de HPV. dele, né? Mônica. Se não tiver pergunta no final, eu conto para vocês. Podem me perguntar por que eu gosto especialmente das vacinas HPV. Vamos lá. Aqui minha declaração de conflito de interesse. Então, eu vou falar especificamente desse tema de efetividade, porque, com tudo que a gente já falou até o momento, o profissional da saúde ele tem que estar convencido, ele tem que estar seguro de que aquilo é efetivo, de que aquilo é importante, de que aquilo é seguro. Não vou falar da segurança, porque o tema é só efetividade. Então, eu espero convencer todo mundo aqui, se alguém tem alguma dúvida a respeito, porque não tem a menor dúvida do benefício que foi a introdução dessa vacina em todos os programas de imunização no mundo. Então, como que você mede o impacto da vacinação? Prevalência de infecção e verrugas genitais são desfechos que acontecem mais precocemente. Então, são as primeiras coisas que a gente vai ver quando a gente introduz essa vacina. Posteriormente, a gente vê as lesões pré-neoplásicas, que vão acontecendo ao longo dos anos após a infecção, e, finalmente, o câncer cervical e também em outros sítios anatômicos que demora mais para acontecer. Existem grandes variações, quer dizer, grandes não, diria pequenas variações nos desfechos, né, demonstrados nos diversos países, mas dependem muito mais de cobertura vacinal, da idade em que você analisa aquele dado, né, da idade da vacinação, da implementação ou não de programas de catch-up em idades posteriores, a duração do segmento e o tempo entre o início do programa e a avaliação do impacto. Então, por isso que a gente tem um pouquinho de variação aí no mundo dos dados que a gente vê após a introdução dessa vacina, muito mais por essas causas do que pela eficácia da vacina em si. Ixi, olha, desculpa, o slide desconfigurou, não sei por quê, porque é tudo pintadinho aqui, mas era só para mostrar para vocês que a gente tem muito mais dado mostrando infecção prevalente e verrugas genitais. Por quê? Porque são desfechos precoces. Temos vários países já mostrando a diminuição das lesões pré-neoplásicas em vulva, vagina, câncer em colo de útero e em ânus. E, ultimamente, né, nos anos mais recentes, a gente já tem publicações
da eficácia, né, da efetividade das vacinas na redução do câncer propriamente dito, que foi um argumento utilizado, né? A vacina, você não tem como provar que ela diminui o câncer. Agora a gente já tem. Então, a primeira meta-análise que foi publicada, foi muito importante, foi com 10 anos do licenciamento da vacina, foi essa meta-análise que avaliou 58 publicações de 9 países, onde eles avaliaram a efetividade e impacto da vacina quadrivalente para infecção, verrugas genitais, lesões pré-neoplásicas de baixo e alto grau em colo de útero. A Austrália foi o país que mais contribuiu, porque foi um programa de muito sucesso. Eles introduziram em 2007 e foi um dos primeiros países a mostrar já o impacto positivo. A redução nas taxas de infecção e de verrugas genitais foi em torno de 90%, já 3, 4 anos após a introdução dessa vacina, e já também, logo depois, mostrando a redução das lesões pré-neoplásicas em colo de útero. São inúmeros estudos que mostram a mesma coisa, eles são contundentes, não existe estudo que não demonstre a mesma coisa, e o que é importante chamar a atenção é que, em todos os estudos, aqueles que foram vacinados em idades menores tiveram a maior efetividade na redução de todas as lesões. Tá? Então, em média, aqui, 4 anos, a gente já vê, inclusive os Estados Unidos, que foi um país que teve muito baixa cobertura, já melhorou, mas ele teve baixa cobertura, baixa adesão a essa vacina no começo da vacinação. Então, eu vou mostrar aqui os dados, basicamente, da quadrivalente, que é o que interessa, né, para a gente, que é o que tem aqui no nosso PNI, e vou mostrar um pouquinho também da nonavalente, para quem, porque é importante a gente estar sabendo, né, vários países do mundo já fizeram sua transição e só tem a nonavalente. No setor privado, a quadrivalente vai ficar até o final deste ano, não vai mais ter como se fazer a vacina quadrivalente no privado, então, eu acho que é importante a gente que lida entender das duas, até para dar respostas aos questionamentos. Então, esse aqui é um dado dos Estados Unidos. Eles pegaram a amostra de citologia cervical em mulheres de 20 a 29 anos, durante 11 anos dessa avaliação, né? E o que eles viram uma redução de 78% nas mais jovens e uma redução de 38% nas mais velhas, né? Foi entre 9 e 10 anos depois da introdução da vacinação. Então, houve uma grande redução da prevalência, ou seja, deles acharem esses HPVs contidos na vacina em amostras citológicas. E o que foi importante aqui, eles viram isso também nas não vacinadas, mostrando a imunidade de rebanho, a redução da circulação do vírus na faixa etária que foi vacinada. Aqui são o estudo nórdico, né, em 4 países, mostrou aqui uma redução absurda de 100% para NIC2, NIC3 pior, adenocarcinoma in situ e câncer cervical. Então, eles tiveram um follow-up aqui de 10 a 12 anos, mostrando a eficácia da quadrivalente. Tá? Então, por isso que eu queria ressaltar esses dados da quadrivalente, para que não comecem a achar que, porque tem a nonavalente, a quadrivalente é uma vacina ruim. Não, é uma vacina excelente. Aqui, com alta cobertura vacinal, eles praticamente acabaram com essas lesões pré-neoplásicas e o câncer de colo de útero propriamente dito, como a gente vai ver depois. E, para não mostrar só dado europeu, australiano, eu trouxe esse daqui do Japão também, mostrando a mesma coisa, amostras de cervical de mais de 2.000 mulheres de 20 a 24 anos, precocemente, 4 a 5 anos após a vacinação, mostrando um declínio de 80% de ascos e um 100% de declínio nas anormalidades citológicas de alto grau. Aí eu queria mostrar para vocês, né? Então, são inúmeros estudos. A gente podia ficar aqui, acho que uns 100 dias mostrando estudos aqui. Então, eu selecionei 3. Mas esse aqui eu acho muito bonito de mostrar. Na Suécia, eles avaliaram aqui o banco de dados de 1.600.000 meninas e mulheres que estavam com 10 a 30 anos de idade entre 2006 e 2017. O que eles viram? Que nas não vacinadas houve 538 casos de câncer e nas vacinadas apenas 19, uma redução de 88%. Mas, quando eles avaliaram por estratificação de faixa etária esses mesmos dados, olha aqui na linha verde, gente,
Nas vacinadas com menos de 17 anos, eles até interromperam o segmento. Não teve nenhum caso naquelas que foram vacinadas em idade mais precoce. Mas a gente compara aqui, ó, que quem vacinou aqui de 17 a 30 anos, muito menos do que nas não vacinadas. Então, o exemplo da Suécia foi primeira demonstração da proteção, da publicação da proteção contra o câncer propriamente dito. Aqui no Reino Unido também, isso foi publicado no Lancet em 2021, mostrando uma redução muito grande no risco de desenvolver o câncer de colo de útero nas meninas que foram vacinadas entre 12 e 13 anos, redução de 97% nas lesões precursoras. A vacinação na adolescência ela é mais efetiva porque a gente tem, do ponto de vista biológico, a melhor resposta imunológica e, além do que, você tem a segurança de, pelo menos, a imensa maioria ainda não ter tido contato com o vírus. Quer dizer, aquela coisa que a gente fala desde o começo, né? Antes de que ocorra a possibilidade de infecção. Então, a vacinação na adolescência e o mais precocemente possível, a partir dos 9 anos de idade, é o que se recomenda no PNI. A vacinação quadrivalente que está no SUS, ela previne contra diversos cânceres, não só do colo de útero, mas vulva, vagina, ânus, verrugas genitais. Já tem em outras bulas de outros países também redução da prevalência em orofaringe, não de a comprovação do câncer de orofaringe, porque esse é um desfecho mais raro e a gente não tem como fazer estudo clínico hoje comparando vacinado com não vacinada. Mas a bula tem sido alterada por conta de dados de prevalência do HPV em orofaringe. Lembrar que o câncer de orofaringe é uma patologia em ascensão. Essa comete 5 vezes mais os homens do que as mulheres, tá? Então, para lembrar da importância que é também vacinação do sexo masculino, porque a gente fala muito de câncer de colo de útero e esquece um pouco dos meninos. E ânus também. Ânus e câncer de orofaringe são duas localizações onde a gente tem um aumento da incidência do câncer. Então, não é só a vacinação, também existe o rastreamento, existe o trabalho aí de tratamento das lesões pré-neoplásicas, mas a gente tem uma arma poderosa que é a vacinação, sendo demonstrada aí em todos os países do mundo. Só para a gente não falar só de câncer, esse é um dado bem antigo já da Austrália, né? O que eles viram aqui com a introdução da vacina quadrivalente, primeiro foi só para as meninas. O que aconteceu em poucos anos, uma redução de condiloma em 92,6%. E o que eles viram aqui, os meninos só foram contemplados mais tarde, mas a mesma redução importante aqui de 81%, mais uma vez mostrando que a imunidade de rebanho, a gente conseguiu reduzir a circulação nessa faixa etária, teoricamente, que se relaciona mais. Isso não foi visto nas faixas etárias maiores e nem em homens que fazem sexo com homens. Aqui, mostra aqui que em homens que fazem sexo com homens, eles não tiveram o benefício da vacinação das meninas. E, para mostrar um dado brasileiro também, aqui foi um estudo piloto em campo de Goitacazes, onde também se avaliou aqui o impacto da vacinação com uma redução de 55% de verrugas genitais. E a vacina nonavalente, que acrescenta aí mais 5 tipos oncogênicos. Quanto que ela aumenta de proteção em relação ao câncer de colo de útero? Então, a gente tem para mais ou menos 20% para NIC1 e para o câncer, e para as lesões pré-neoplásicas de grau 2 e 3, um aumento de 30% de cobertura. Essa aqui fica mais fácil de ver. Quem quiser fotografar essa é mais completa. Ela amplia também a proteção aqui para o câncer de vulva, mas menos, né, 10% a 15%, vagina 20%, câncer de ânus 5% a 10%, câncer de orofaringe, não sei se não está nesse slide, mas 7%, e, obviamente, verrugas genitais, né, que são associadas ao HPV 6 e 11, que é igual na nonavalente e na quadrivalente, não tem nenhuma ampliação da proteção. Foram inúmeros os estudos clínicos com a vacina nonavalente, esses aqui são os estudos pivotais, mas o único que avaliou
literalmente a eficácia da vacina, foi esse estudo de Joura e colaboradores, que eles avaliaram a eficácia da nona contra a infecção e neoplasia epitelial em mulheres de 16 a 26 anos. Tá? Mas aí tiveram estudos de segmento de longo prazo, de 6 anos, de 8 anos, que eu vou comentar, e também foi estudado na população masculina, em pessoas de homens e mulheres de mais idade, vacinação simultânea com outras vacinas, em populações de risco aumentado, em imunocomprometidos. Então, foram inúmeros os estudos que levaram ao licenciamento dessa vacina e que continuam sendo publicados. Esse aqui é o estudo pivotal, mais importante aqui para o licenciamento, aprovação pelos órgãos regulatórios. Foi feito em mais de 14 mil mulheres, né, de 16 a 26 anos. E eles fizeram com 3 doses da vacina, né, no dia 1, 2 meses depois e 6 meses depois, e avaliaram a eficácia e imunogenicidade. E o que eles viram aqui? Uma redução para a doença vaginal, vulvar e cervical de alto grau de 96,7%, câncer cervical, adenocarcinoma in situ e neoplasia intraepitelial de alto grau em 96%. Eles pararam aqui no número 30, tá? Quando teve 30 casos com a vacina quadrivalente, comparando com a nonavalente, onde teve apenas um caso. Aqui, 27 casos com a quadrivalente, um caso só com a nonavalente. E para a infecção persistente relacionada aos 5 tipos adicionais, aqui também. 810 casos com a quadrivalente e 35 com a nonavalente. Então, a vacina comprovou a sua imunogenicidade e a sua eficácia com esse estudo aqui. Tá? Teve soroconversão de praticamente 100%, e os títulos geométricos foram bastante elevados para esses 5 tipos adicionais. Eles não fizeram avaliação de eficácia para os 6, 11, 16 e 18, para os 4 tipos em comum, porque os resultados imunológicos foram semelhantes, não teve inferioridade imunológica, então se infere que, com aqueles títulos anticorpos, a eficácia para os 4 tipos em comum seria a mesma. Então, eles avaliaram a eficácia para os 5 tipos adicionais. Só para mostrar aqui para vocês, aqui, ó, são 3 estudos aqui também com a nonavalente, em meninas e meninos de 9 a 15 anos. Esse aqui do Van Damme avaliou aqui a resposta imune não inferior à observada em mulheres jovens. Persistência aqui foi de 2 anos e meio só, né? E o que eles mostraram é que ela foi bem tolerada, mas a gente tem mais evento adverso com a nonavalente do que com a quadrivalente. Ela é mais reatogênica, nada de grave, mas ela dá mais inflamação, é um pouco mais dolorida. Por quê? Existe uma quantidade maior de antígeno das VLPs para os 6, 11, 16 e 18, não é igual. Eles colocam mais antígeno para esses 4, mais 20 microgramas de cada um dos 5. A quantidade de adjuvante é maior, então não é de se estranhar que a gente tenha um pouco mais de evento adverso no local de aplicação. Mas as respostas foram excelentes, e aqui no acompanhamento de 8 anos, aqui não houve nenhum caso de neoplasia intraepitelial de alto grau ou verrugas genitais, ou seja, mostrou aqui uma eficácia de 100% para esses desfechos. Tá? Isso aqui é uma combinação de 3 estudos na Austrália, com a nonavalente, mostrando uma redução muito importante nas doenças de alto grau e procedimentos cirúrgicos, conização, enfim, os tratamentos em colo de útero, acima de 94% com a vacina, nonavalente aqui. Então, gente, por que nós temos que vacinar os nossos adolescentes? Porque o HPV é um agente causador de um impacto muito grande na saúde das pessoas, ele é muito comum, causa muito impacto, as vacinas são extremamente eficazes, são uma das melhores vacinas. Eu falo são porque a bivalente, a quadrivalente, a nonavalente, são 3 vacinas diferentes, mas são extremamente eficazes contra os tipos contidos em cada uma delas. Elas impactam não só na saúde individual, quanto na saúde coletiva. Como eu disse lá na apresentação anterior, elas são alvo de muita crítica, de muita difamação por grupos antivacinistas, então a gente tem que estar convencido do quanto isso é importante para a saúde desses adolescentes, para não serem futuras vítimas de câncer daqui a pouco, lá na frente, na idade adulta.
Então, a vacina foi introduzida no PNI. Aqui, a Ana Catarina, ainda bem que ela está aqui. Quando ela balança a cabeça, eu fico feliz aqui. Ela foi introduzida aqui em 2014, inicialmente só para meninas de 11 a 13 anos. Ia ser o esquema que a gente chamava estendido. Eram 2 doses com intervalo de 6 meses e foi proposto um reforço 5 anos após a primeira dose. Mas isso foi evidenciado que 2 doses para essa faixa etária era o suficiente, então nenhum país do mundo chegou a fazer 5 anos depois essa dose de esquema estendido. Isso foi só uma ideia inicial para não fugir do esquema 0, 2 e 6 meses. Em 2015, eles estenderam aqui, baixou, né, de 11 para 13 para 9 a 13 anos, e começaram a vacinar nos CRI as meninas e mulheres aí vivendo com HIV/AIDS. E, em 2016, aumentaram mais uma coorte aqui para 14 anos. E, em 2017, foi a introdução dos meninos no nosso programa de saúde pública. As meninas já estavam aqui com 9 a 14 anos, eles começaram a ser contemplados entre 11 e 14 anos, e também o sexo masculino em grupos de imunodeprimidos. E, no ano passado, eu acho que foi muito positivo, o Brasil fez uma recomendação gênero neutro, que é a tendência global, entendendo que os homens também são vítimas do HPV, e que, para melhor controle para todos, né, não só para o câncer de colo de útero, mas para os cânceres associados ao HPV, verruga genital, o ideal é que se faça a vacinação de ambos os sexos e com as mesmas orientações. Então, o Brasil passou a fazer 9 a 14 anos para meninos e meninas, e todas as situações que são contempladas no CRI para 9 a 45 anos para ambos os sexos. Tá? Então, gênero neutro, agora, eu acho que é uma bandeira boa aqui que o Brasil levantou. Então, que grupos? Isso aqui foi em 2023, gente. Isso aqui é novidade. Podem fotografar aqui, ó. Só lembrar que esses grupos aqui, que são imunocomprometidos, sempre 3 doses, independente da idade, tá? Se tiver entre 9 e 14 anos, mas é imunocomprometido, o esquema é o 0, 2 e 6 meses. Já estavam contemplados pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos e medula óssea, e pacientes em tratamento oncológico até alta médica. E o que foi introduzido, que ainda não saiu nesse abençoado manual do CRI, mas já está valendo, pacientes em terapêutica imunossupressora e erro inato da imunidade, que é o novo nome que se dá para a imunodeficiência congênita. E mais uma incorporação aqui, não é no CRI. Parou aqui. Então, desconta aí do meu lado. Agora foi. Só para comentar, vítimas de abuso sexual também foi a última introdução nas disponibilidades dessa vacina quadrivalente para ambos os sexos, de 9 a 45 anos também. Então, isso aqui não é mais a minha parte, essa daqui é da Ana Catarina, que vai falar das dificuldades, dos desafios com essa vacina, e eu fico à disposição aqui para as perguntas depois. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, perguntem por que eu gosto do HPV. Mas se prepare que eu tenho várias perguntas provocativas. Já estou dando spoiler. Como será a intercambiabilidade com o fim da quadrivalente do privado? Vai continuar como está? O que você acha da vacina em dose única para o mundo inteiro? Qual a sua opinião, Mônica Levi, não Mônica Sbin? Então, mas vai ser tudo no final.